Trocar de clube já é algo delicado, mas e quando o destino é justamente o rival direto? Alguns jogadores ousaram cruzar essa linha e pagaram, ou brilharam por isso. Hoje você vai ver nomes que viraram a casaca e causaram polêmica nas torcidas. E nada mais justo que já falar do caso mais recente, que é o Dudu. Ele tá meio fora de cena esses tempos, pois sofreu uma das piores lesões que um jogador pode ter, ainda mais na idade dele. Mas pra quem não tem memória curta, e principalmente a palmeirense, sabe que o Dudu foi por muito tempo um dos, se não o principal jogador do futebol brasileiro, porque ele era a referência do time do Palmeiras antes mesmo da era Abel Ferreira. Conquistou a Copa do Brasil em 2015 e no ano seguinte quebrou um jejum de mais de 20 anos vencendo o Brasileirão. Ele ainda ganhou outro título em 2018, inclusive eu acredito que é um dos muitos jogadores injustiçados que deveriam ter alguma chance na seleção na época. Na era Abel ele também foi importante, talvez seu maior momento foi aquele gol na semifinal contra o Atlético Mineiro em 2021, que o levou à final da Libertadores no título sobre o Flamengo. Ele tem uma lista de títulos enorme, com certeza é um dos maiores da história do Palmeiras. A questão é que, como eu mencionei aqui, ele rompeu os ligamentos do joelho no final de 2023, e nesse período de recuperação, na metade de 2024, ele também estava em processo de renovação com o clube. E se vocês não estão ligados, a presidente do Palmeiras é um caso à parte, tem personalidade forte. Foi então que começou uma queda de braço entre Dudu e Leila sobre os valores e termos do contrato. Sabendo disso, lá em Minas, o Pedrinho, que já estava contratando Deus e o Mundo para fazer a versão dos Galácticos do Cruzeiro, já começou a querer saber mais dessa situação aí. E as negociações foram avançadas, pois até no perfil oficial chegou a anunciá-lo. Só que no fim, Dudu andou para trás, e isso aí fez desandar de vez a relação com a Leila, onde ela fez algumas críticas na imprensa sobre o negócio mal sucedido. Obviamente impactou no campo, pois foi pouco relacionado para as partidas, e no final de 2024, enfim, foi para o Cruzeiro. Só que antes de falar sobre a trajetória de Dudu no Cruzeiro, não tem como não citar a continuação da treta dele com a Leila, porque em entrevistas, quando tocavam nesse assunto, ela novamente voltou a criticá-lo, e isso aí só deu mais treta nas redes sociais. Dudu fez textão falando dela, inclusive com aquela hashtag mais falsa que nota de R$2. Rapaziada, de antemão já tem o objetivo de ter tanta grana quanto o Dudu pra não saber da existência da nota de R$2. E depois de outra resposta da Leila, ele fez outra postagem mostrando os troféus e falando que saiu pela porta dos fundos. No final meteu um VTNC, e vocês devem estar ligados no que isso significa. A Leila percebeu e até levou isso pro tribunal, sendo uma treta que tá rolando até hoje. Isso é curioso, pois a defesa do Dudu diz que o VTNC não é aquela palavra não, mas sim vou trabalhar no Cruzeiro. Sim, o advogado do Dudu meteu essa. E no Cabuloso, em 2025, teve apresentação no Mineirão com aquela vibe de volta pra casa, e o time formado com Cássio, Gabigol, Fagner, Matheus Pereira e principalmente Fernando Diniz no comando, geral achava que esse Cruzeiro ia voar. Aliás, já tinha um apelido de Super Cruzeiro, mas isso não durou nem no Campeonato Estadual. Foram eliminados na semi, o time ia de mal a pior e o Diniz foi demitido. Com a chegada do novo treinador Leonardo Jardim, no início do Brasileirão, ele ganhou autonomia em toda a gestão no futebol, melhorando o desempenho do time, mas colocando Dudu na reserva, o que gerou embates com o treinador. Isso se arrastou até Pedrinho tomar uma decisão, que foi de rescindir com o atacante em abril, em apenas 4 meses de contrato. Mas aí vem a parada mais engraçada. Livre no mercado, o Atlético, seu maior rival, demonstrou interesse e contratou o Dudu. Nas redes sociais teve muita zoeira do perfil e dos torcedores. Como isso é recente, ele ainda não estreou pelo Galo. E eu digo que tudo aparentemente é muito engraçado e bonito, porém há uma pressão aí, pois no Cruzeiro foram 17 jogos e apenas 2 gols. E com 33 anos, após a grave lesão, é uma contratação arriscada, que se der certo, a zoeira está garantida por muito tempo, mas caso seja um fracasso, serão os cruzeirenses que rirão por último. Agora, um outro jogador que trocou de rival em Minas, mas fez o inverso, foi o Fred. Ele é ídolo máximo do Fluminense, mas pra quem não sabe, ele começou no América e depois foi pro Cruzeiro. Fez uma boa carreira na Europa também, jogando naquele Lyon dominante na França, até voltar pro Fluminense em 2009 e fazer história no clube, desde o salvamento do rebaixamento histórico no mesmo ano e depois sendo 2 vezes campeão brasileiro com o tricolor. Mas em 2016, querendo mudar de ares, foi pro Atlético Mineiro, já deixando alguns cruzeirenses chateados, mas ele tinha uma razão pra isso. Família toda atleticana. No Galo ele até fez seus gols, mas não conquistou grandes títulos, apenas um Campeonato Mineiro em 2017. Mas foi em 2018 que ele surpreendeu a todos. Ele deixou o Galo e foi pro rival. Isso deu uma briga feia, porque no contrato, caso o Fred fosse para o rival, ele teria que pagar uma multa de 10 milhões de reais ao Atlético. E parece que ele não ligou muito pra isso não. Tanto que essa disputa na justiça permaneceu até 2023 e no final Fred se deu mal nessa. Mas voltando para o campo, em 2018, apesar do início animador, sendo campeão pela Copa do Brasil, ele não teve um papel de grande destaque. E foi em 2019 que tudo desandou. Ele até fez seus 20 gols na temporada, mas não foi o suficiente para evitar o primeiro rebaixamento da história do Cruzeiro, uma mancha eterna. E em meio à crise financeira da Raposa, ele rescindiu seu contrato em 2023, onde voltou ao Flu até se aposentar em 2022. Será
que a troca de rival foi uma boa. Na minha opinião, no final, ele se queimou com as duas torcidas do estado. Família toda atleticana. Eu nasci cruzeirense, né? Família toda atleticana. A minha família inteira é cruzeirense. E se você tá curtindo até aqui, deixa o like pra fortalecer e se inscreve aí pra gente chegar logo em 1000 inscritos. Tamo junto. Agora, algo tão curioso quanto um jogador sair de um rival para o outro é quando os próprios clubes rivais negociam entre si. E foi em 2014 que Corinthians e São Paulo fizeram um troca-troca de jogadores entre Jadson e Pato. Para vocês que não se lembram muito do Jadson, ele surgiu no Furacão e ficou marcado no Shakhtar Donetsk, naquela era dos brasileiros na Ucrânia. E quando voltou ao Brasil para o São Paulo, foi querendo mais visibilidade e pensando até na seleção. E foi até bem no início, mas a contratação do Ganso e os problemas de relacionamento com o Muricy o fizeram perder espaço. Já o Pato é o caso mais conhecido, afinal desde o Inter foi colocado muita expectativa nele, e quando explodiu no Milan era a grande esperança do futebol brasileiro, mas decepcionou. As lesões e a má fase no Rossoneiro fizeram buscar novos ares aqui no Brasil, e o Corinthians, atual campeão do mundo, parecia o lugar perfeito para se reencontrar até a Copa de 2014. Para vocês verem, quando ele voltou ao Brasil, se tornou a maior contratação de um jogador que veio da Europa, mostrando a força do Corinthians na época, mas em campo nunca conseguiu engrenar, até o fatídico pênalti contra o Grêmio na Copa do Brasil, fazendo aquela cavadinha ridícula contra simplesmente o Dida. Mesmo em fim de carreira, não existe você querer bater um pênalti em um dos maiores pegadores de pênalti da história. Mano, ali acabou pro Pato, porque não era só a torcida, os jogadores e até o Neto que queriam pegar ele. Ele irritou até o Tite, e foi o fim da passagem dele no timão. A troca foi bem sucedida, e claramente foi o Corinthians quem saiu ganhando. Jadson mostrou tudo aquilo que o corintiano gosta, jogou muito e com raça, naquele timaço do Corinthians em 2015, campeão brasileiro. Após breve saída em 2016 para o futebol chinês, voltou em 2017 para ser novamente campeão brasileiro. Enquanto o Pato foi uma decepção, pois ele nunca deu a volta por cima que as pessoas imaginavam. No São Paulo, ele teve seus momentos, e parte da torcida tricolor até gosta dele, mas ele nunca foi o protagonista, fora as idas e vindas no futebol, pois além das lesões, faltou muita motivação a ele, e em títulos, ele esteve no elenco campeão da Copa do Brasil em 2023. Após isso, novamente deixou o clube. E você, o que achou dessa troca? O Pato poderia ter feito mais, ou você já imaginava que sua passagem seria dessa forma? Agora, indo pra Inglaterra, vamos falar de um cara que eu já digo que eu nunca fui muito fã não, e sempre achei ele bem superestimado, que é o Sterling. Esse cara já deve ter jogado em todos os times do Big Six, ou pelo menos tá a fim de completar esse objetivo, porque ele não para mais em lugar nenhum. Ele é cria do Liverpool, e jogou no clube de 2012 até 2015. Era a época daquele time onde o Luis Soares metia gol a rodo, porém, também foi o time da temporada daquele escorregão do Gerrard em 2014. Era a época das vacas magras e fracassos, bem diferente de hoje. Acontece que esse período sem títulos fez ele deixar o Liverpool em 2015 e ir pro City, e de alguma forma o Guardiola viu algo nele, conseguindo transformar ele em um jogador muito melhor. Só ele mesmo para fazer isso, sendo importante em 2018, onde foi a primeira das suas 4 Premier Leagues conquistadas. Só que apesar de evoluir bastante, sendo um jogador mais artilheiro do que era nos Reds, ele também nunca deixou de ser aquele jogador ciscador ou até mesmo o famoso pontinha burro. Na real, ele chegou em um teto no City e ficou marcado nas diversas derrotas naquela cena do clube antes de conquistar a Champions. Aquele gol que ele perdeu contra o Lyon foi uma barbaridade, e embora no ano seguinte o City tenha conseguido chegar à final da Champions contra o Chelsea, onde perdeu, ele já não era tão importante assim. Em 2022, depois de todo aquele rolo da troca de dono e novo projeto no Chelsea, por não se sentir tão privilegiado no time do City, ele decidiu jogar nos Blues e ser um dos caras do novo projeto. Mas como a gente sabe, o Chelsea estava uma loucura, cheio de jogador aleatório e sem projeto nenhum, então ele não foi bem aproveitado. Na temporada atual foi emprestado ao Arsenal, porém foi completamente descartado pelo Arteta, e o mais bizarro disso foi que o Arsenal perdeu seus 2 atacantes por lesões. Embora sejam de outras características, o técnico não procurou nenhuma outra forma capaz de explorar alguma característica no seu jogo. Ele acabou comendo o banco e provavelmente vai voltar pro Chelsea, mas eu acredito que não tem muito lugar no time titular não, ainda mais com o Estevão chegando lá. Um outro jogador que jogou com Sterling no Liverpool e foi ganhar títulos em outro lugar foi o Suárez. Após aquela temporada individual sensacional em 2014, mas frustrante, ele foi pro Barcelona fazer história naquele trio mágico que foi o MSN, onde conquistou o triplete e ficou marcado, fazendo vários gols antológicos durante toda a sua passagem. Mesmo com a saída do Neymar, que acabou enfraquecendo o Barça por um tempo, porque quem chegou para repor não encaixou com a dupla, ele e o Messi se garantiram, onde conquistaram algumas La Ligas. Só que na Champions, o Barcelona não
não ia nada bem. O time não tinha força o suficiente para competir entre os gigantes da Europa. Foi eliminado e até humilhado por anos seguidos pela Roma, Liverpool e Bayern, sendo essa a mais vergonhosa. Após isso, pensando em uma reformulação quase geral, o novo técnico Koeman chegou e achava que aos 33 anos, Suárez já tinha chegado ao seu limite no Barça e não contava mais com o atacante. E às lágrimas, Luizito se despediu do clube catalão. O cara foi praticamente expulso e exposto. Aliás, esse foi o começo da irritação do Messi com a diretoria, que acabou gerando um outro problema nos anos seguintes. Só que o Suárez não foi para outro país. Ele até tinha contato com a Juventus, mas ainda era um período complicado de pandemia. Então permaneceu na Espanha e foi jogar no Atlético de Madrid, o rival direto. E o que o pistoleiro fez nessa temporada 2020-2021 foi uma das maiores respostas que um jogador pode fazer a qualquer diretoria babaca. Foi em campo. Levou o Atlético ao título espanhol, sendo artilheiro do campeonato e mostrando a total incompetência da diretoria do Barcelona como ídolo. Teve lei do ex, provocação a Koeman e no título se emocionou demais. Foram pouco mais de 2 anos em Madrid, mas o suficiente para ficar na história dos colchoneiros. Depois ele ainda veio deitar aqui no Campeonato Brasileiro e quase levou o Grêmio ao título. E atualmente está de férias com seu amigo Messi lá na MLS. Essa situação que aconteceu com Suárez não foi algo único. Um outro craque que sofreu esse mesmo tratamento por um clube onde foi ídolo foi o Pirlo, a lenda do futebol italiano, campeão do mundo em 2006, que no Milan se tornou referência daquele time vencedor nos anos 2000, conquistando 2 italianos, 2 Champions Leagues e várias outras taças nacionais, se tornava um mito a cada ano. Os anos se passavam e Pirlo só melhorava. Era amado e ídolo do rossoneiro. Só que a idade chega, né? Mas algo estranho começou a acontecer. A política da diretoria do Milan na época não queria renovar por mais de um ano com ele, por achar que um jogador de 30 anos era arriscado. Pirlo queria permanecer por mais tempo e até mesmo se aposentar no clube, só que não via segurança com essa diretoria. E isso foi se arrastando e os atritos cada vez maiores. Até que em 2012 ele tomou uma decisão, recusou a proposta da diretoria e saiu de graça para a Juventus. Enquanto uns pagavam para ver, achando que essa ideia daria errado, Pirlo se reinventou na posição e desfilou com a Juve, vencendo 4 italianos, sendo o melhor jogador do campeonato em 3 edições. A Juventus com aquele timaço com Pogba, Vidal, Tevez foi incrível e dominante na Itália. E só não dominou a Europa pois enfrentou um outro time lendário, mas com isso, Pirlo só ficou maior no futebol e mostrou o craque que ele é, a classe que ele tem, e virou ídolo de 2 times na Itália. Permanecendo na Itália, esse é mais recente, que é o Çalhanoğlu. O turco, que é peça fundamental da Inter hoje, começou se destacando na Alemanha quando foi pro Bayer Leverkusen, mas foi em 2017, quando ele foi para a Série A, que ele ganhou visibilidade no Milan. Mas na bagunça que o Milan estava nesse período, ainda assim, ele era um dos melhores e mais regulares do time, e também tinha grande identificação com a torcida. O turco joga muito, tá em toda parte do campo e tem um chute preciso de fora da área. Porém, após 4 temporadas, em 2021, ele decidiu simplesmente pular a cerca e ir para o maior rival da cidade. Obviamente, isso revoltou grande parte da torcida, ainda mais por ele dizer que estava saindo para conquistar novos desafios e novos títulos, lembrando que a Inter era a atual campeã italiana e estava frequentemente na Champions, o que machucou e irritou muitos torcedores rossoneiros. Só que o futebol é sensacional e de alguma forma, na temporada 21-22, após sua saída, o Milan se encaixou com o técnico Pioli e ganhou o campeonato italiano com Giroud, Ibra e Leão no comando, fazendo Hakan engolir suas palavras. O Milan mostrou porque é um gigante, mas isso durou pouco. Apesar do título, atualmente é inegável que a Inter está um passo à frente em projeto que o Milan, indo para a final da Champions em 2023 e sendo a atual campeã italiana em 2024. Por aqui, mais uma vez chega à final da Champions em 2025. Hakan pode ter sofrido um pouco no começo, mas não dá para dizer que hoje ele não tenha acertado na escolha. Ou será que era melhor ter se mantido fiel? Falando em fidelidade e lealdade, nesse dilema que é escolher não só um bom time, mas sim também escolher um time que vai te dar a chance de ganhar títulos, a relação entre Borussia e Bayern é a campeã nesse sentido. Porque não é um nem dois, mas são diversos casos de jogadores que saem do Dortmund e vão pro Bayern serem campeões. Mas se formos elencar, os 2 mais famosos são Götze e Lewandowski. Mas curiosamente o tratamento a eles é bem diferente. Porque embora o Götze não tenha vingado tanto no Bayern, ele com certeza é o mais odiado. Porque sempre foi tratado como uma joia da base, que os torcedores esperavam muito. E ele confirmou rápido isso, sendo essencial naquela campanha absurda do Dortmund até a final da Champions em 2013. E os números não mentiam, só nessa temporada foram 16 gols e 20 assistências,
Só que o moleque cometeu um erro grave. Antes mesmo de chegar à final da competição, ele já tinha fechado com o Bayern de Munique. Como se não bastasse ser um rival, ele foi totalmente burro em fechar com um time que eles podiam pegar na final da Champions. E foi justamente isso que aconteceu. A torcida se revoltou, protesto, cartazes e até camisa de Judas. Para piorar, na final, ele não jogou por conta de uma lesão, que abriu ainda mais teorias sobre. E como eu disse, anos seguintes ele não foi nada bem no Bayern. As lesões, a falta de ritmo e alguns problemas com o peso não fizeram ele ser nem perto daquilo que pensavam que seria. Anos depois, ele voltou pro Dortmund, e eu acho que a torcida só aceitou ele de volta porque achavam que ele podia se redimir. E querendo ou não, ele é um herói nacional, né? Porque ele fez o gol do título da Copa do Mundo. Mas a verdade é que lá ele fez muito pouco, e atualmente ele joga no Frankfurt, onde não tá nada bem. As lesões, infelizmente, acabaram com sua carreira. Mas se o Bayern não acertou com o Götze, com o Leva, meus amigos, a parada foi totalmente diferente. Mas não era pra menos, né? Naquele mesmo Borussia de 2013, o Lewandowski destruiu o Real Madrid fazendo 4 gols na semifinal. Ele ficou durante muito tempo no clube. Saiu do Poznan, clube da Polônia, pro Dortmund em 2010. Foram 2 Bundesligas e uma Copa da Alemanha, e fora o vice nessa Champions de 2013. Só que no fim da temporada de 2014, ele decidiu não renovar e seguir o seu caminho para outro clube. E esse clube foi o Bayern. Mas diferente de Götze, grande parte da torcida entendeu o Leva, e ele não foi execrado, foi até respeitado. Acho que diferente de Götze, que saiu logo após despontar, viram que o Leva permaneceu durante um tempo e fez o que pôde. Foram 103 gols em 187 jogos, um absurdo. E o que falar do Lewandowski no Bayern? Um dos maiores atacantes do século, 8 vezes campeão da Bundesliga, com 344 gols em incríveis 375 jogos. Assombroso. Recordes e mais recordes. E claro, com a sua temporada mais marcante, com aquele Super Bayern de 2020 de Flick e a conquista da Champions, com o sexteto, um feito onde apenas o Barça do Guardiola tinha conquistado. Nesse período, ele ainda foi eleito 2 vezes o melhor do mundo. E atualmente, com 36 anos, o cara continua sendo uma máquina de gols no Barcelona. Pra você ver que uma troca pode mudar totalmente sua carreira. E o único que permaneceu sendo leal foi o Royce. Mas será que realmente vale a pena? Se você estivesse nessa situação, sairia do time para ganhar mais títulos ou permaneceria sendo leal? Trocar de time já é difícil. Agora, imagina trocar pelo maior rival. Para alguns é traição, mas para outros é só parte do jogo. Uma coisa é certa, essas mudanças deixam marcas nos clubes, nas torcidas e na carreira dos jogadores. E eu quero saber de vocês, qual dessas trocas foi a mais polêmica para você? Faltou alguém nessa lista? Comenta aqui embaixo que eu tô de olho nas respostas. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Um salve do Dre, tamo junto e falou!